Pronto. Então vamos à nossa oração. Mestre, amado Jesus, aqui estamos, Senhor, e pedimos sempre o teu auxílio para o desempenho de todas as tarefas que nos compete realizar nos momentos oportunos. Ajuda-nos sempre no robustecimento do ânimo, na construção da alegria, na vitória sobre nós mesmos, para que consigamos realizar a nosso contento, conforme a nossa própria consciência, para alegrar a nossa própria espiritualidade. Ajuda-nos a desempenhar todas as tarefas que cada um de nós compete realizar, em casa e fora de casa, para que nós possamos crescer e contribuir com o crescimento de todos. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, gente? A gente está nesse espírito Lisbete, né? Do capítulo dos espíritos sofredores. Podemos começar então a nossa hora? Não vai começar o nosso lar, João, depois? A gente tem que ver qual que é a melhor hora, o melhor dia para a gente começar um livro novo, né? Que seja início de série. Vamos Ah, analisar depois, né? Porque para começar assim, de repente é bom a gente começar no começo do ano. tudo bem. É porque, como comentou, pensei que ia começar hoje. Desculpa. Como o ano está acabando, de repente é melhor a gente começar no começo do ano o nosso lar, né? Ah, que bom, João. Cadê a Ana? A Ana saiu, acho. Deve estar no trânsito. Então vamos lá. Um espírito sofredor se escreve com o nome de Lisbeth. Pergunta primeira. Podeis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Nós estamos nos espíritos sofredores. E ela diz: sede humilde de coração, sede submisso à vontade de Deus, sede paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sede sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que me consomem. Então, ela está mais preocupada em dar alguns conselhos, né, para depois falar a respeito de que ela está em sofrimento. Como se ela estivesse falando mais para ela mesma das coisas que ela não fez, né? Das coisas que ela não fez, sugerindo que eles façam isso para que não sofram como ela está sofrendo agora. Então, pergunta número 2. Pareceis sentir as falhas opostas às qualidades que acabar de assinalar. Com certeza, né? É o que ela não fez. E ela está sugerindo que eles façam isso para não ficar como ela ficou. O arrependimento poderá dar-vos algum alívio? Você está arrependida, né? E esse arrependimento dá algum alívio para você? Não, não, não. O arrependimento é inútil quando resulta apenas do sofrimento. O arrependimento profícuo, o arrependimento que dá resultado, o arrependimento que realmente é útil, tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e o consequente desejo de reparação. Então, o arrependimento dela, né, está resultando apenas do sofrimento. Esse sofrimento, esse arrependimento oriundo só do sofrimento, não é suficiente ainda para aliviar. Tem que ter uma mágoa mais profunda, mas mais do que isso, tem que ter o desejo de reparar. Tem que ter o desejo de fazer fazer o oposto do que tinha feito, né? Por isso que ela estava dando aqueles conselhos. Ela ainda não conseguiu cumprir esses conselhos aí que ela está sugerindo.
Ainda não sou capaz de tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessem pelos sofrimentos alheios, porque delas, das preces, eu tenho necessidade. Então, comentário de Allan Kardec. Isso é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento. Um brado só, um grito. O sofrimento provoca um grito de arrependimento, mas não expressa com sinceridade o pesar de haver praticado o mal, que é aquela parte que ela falou de mágoa, base por mágoa de haver ofendido a Deus, né? Não expressa o pesar de haver praticado o mal, porque se o espírito deixasse de sofrer, reincidiria nas mesmas faltas. É por isso que o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, apenas predispõe para a libertação. Eis tudo. É preciso, além disso, provar, demonstrar a sinceridade e a firmeza de resoluções por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Então, no caso dela, tem que reencarnar, né? E viver as novas provações. Ou também começar a trabalhar numa colônia lá, para ir aliviando essas dores íntimas, essas dores da alma, né? Começar a trabalhar numa colônia, para que ela mostre uma verdadeira resolução, uma sinceridade e firmeza na resolução de reparar o mal que praticou. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo os dos mais inferiores, profundos ensinamentos, visto que eles nos fornecem, os espíritos inferiores, os mais íntimos pormenores da vida espiritual. Enquanto o homem superficial só verá nesses exemplos narrativas pitorescas, o homem sério e refletido encontrará nele abundante manancial de estudos. Então, Allan Kardec aproveitava tudo, né? Tudo. Ele tirava ensinamento de todas as coisas, de todas as comunicações. Mesmo aí dos espíritos sofredores, ele tira lições muito relevantes, né? Beleza? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem. Então tá, vamos lá. Questão número 3. Farei o que desejais. O que ela está desejando? Está desejando as preces, né? Que ela seja recomendada às preces dos que interessem pelos sofrimentos alheios, porque ela tem necessidade das preces. Aí Kardec diz, né? Farei o que você deseja, vamos orar por você. Podereis dar-nos alguns pormenores da vossa última existência corpórea? Como foi a sua última vida? Né? O que você fez? Fale alguma coisa da sua última vida corpórea. Daí pode resultar algum ensinamento útil para nós e assim tornareis proveitoso o vosso arrependimento, para que o arrependimento seja mais profícuo, que leve ela a realizar reparações opostas daquilo que ela fazia, né? Sair daquela inércia da dor e procurar fazer o bem. Ela agora está frequentando a Sociedade Espírita Parisiense, deve ter outros espíritos sofredores lá, tem que arrumar alguma atividade para fazer o contrário do que fazia. O espírito vacila na resposta, não só dessa pergunta, como de algumas das que seguem. E seguem aí mais 9 perguntas, 10 perguntas, e ela está vacilando assim em algumas dessas respostas aí. Então, a primeira,
que é para ela falar dos pormenores da última existência dela, para que haja ensinamento útil, para que ela torne proveitoso o arrependimento. Né? Ela está arrependida, fala para nós o que você fez de errado, para que isso seja útil para nós, e dessa forma, você agindo, já está trazendo utilidade para outros, e isso vai ser proveitoso, então, para você. O seu arrependimento passa a ser útil para você mesma. Compreenderam aí a coisa? Só do fato dela tornar útil as comunicações, saindo de um arrependimento mais simples para um arrependimento mais profundo e ainda para uma reparação, para uma utilidade. Aí ela meio que, né, vacila, mas responde. Nasci num meio elevado. Possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, fui insensível, fui hipócrita. Nobre, eu era ambiciosa. Esmaguei sob os pés todos os que não se dobravam diante de mim, esquecida de que a cólera do Senhor também esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. Então, pronto, ela era uma pessoa rica, era uma pessoa bela, era uma pessoa da nobreza, né? E sendo assim, todo mundo que não se submetia às suas vontades, ela dobrava essa pessoa, esmagava essa pessoa, né? Em que época viveste? Há 150 anos. Está 150 anos desencarnada, em sofrimento, na Prússia, que é a região da Alemanha, da Polônia, né? Há 150 anos na Prússia. Pergunta número 5. Desde então não progrediste como espírito? Não, não progredi como espírito. Em um século e meio, não progrediu como espírito em um século e meio. A matéria se revolta sempre. E ela está falando que ela está dizendo que as ideias delas são ainda materialistas, né? Ela era ambiciosa, ela era vaidosa, insensível, ela era egoísta. Então a matéria se revolta sempre. As minhas ideias materiais me levam ao sentimento de revolta. E tu não podes avaliar a influência que ela, a matéria, ainda exerce sobre mim, a despeito, apesar da separação do corpo. Né? Então é isso, ela não levou uma vida espiritualizada, levou uma vida material. E assim as ideias ainda são de natureza material. Ela continua, lógico, né? Está saindo agora, porque está frequentando a Sociedade Espírita Parisiense, tem um grau de arrependimento já, está falando das suas dores, pedindo preces. Então, naturalmente, ela está melhor, apesar de dizer que não progrediu. Se a gente pensar em como ela desencarnou em 150 anos, é claro que ela estava mais materializada e não ia ser trazida, né, à Sociedade Espírita de Paris se não tivesse uma condição de melhorar ainda mais, né? Ela agora está sendo trazida por espíritos superiores a essa reunião para diminuir o seu sofrimento, mas ela tem que se tornar mais útil. Então vamos lá. O orgulho me prende a fortes cadeias, cujos anéis comprimem cada vez mais o mísero que lhe hipoteca o coração, que hipoteca o coração ao orgulho, né? Que vende o coração para o orgulho. O orgulho, hidra de 100 cabeças, a se renovarem essas cabeças incessantemente, modulando silvos. Silvos é tipo apito, né? Envenenados que chegam a parecer celeste harmonia. Orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito,
que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna geena. Oh, sim, eterna trevas. Ela está há 150 anos numa região inferior, né? Mas, ultimamente, foi levada à Sociedade Espírita de Paris. Então, vamos ver aqui. Ó. Provavelmente, o espírito diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa, sempre de dor, sempre de sofrimento. Mas a maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências do orgulho, né, e deplora e não fala bem das consequências do orgulho, é incontestavelmente um progresso. Então, viram? Então, ela teve algum progresso, né? Para já estar se afastando assim do orgulho, para perceber que o orgulho era o problema. Então, ela tem progredido. Não, ela acha que não progrediu tanto porque ainda o arrependimento não é profundo e ainda ela tem uma situação penosa, uma situação de sofrimento. Mas é incontestavelmente um progresso, porque ela deplora o orgulho e as consequências dele. Certamente, quando encarnado, e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim, né? Então, é aquilo que a gente falou. Quando morreu ou quando estava encarnado, será que ela falava mal do orgulho como fala agora? Não, de jeito nenhum, né? Ela queria... Sim, pois não, pode falar, Malu. É que a minha internet está oscilando. Eu caí ainda agora, consegui voltar, mas eu já coloquei você de co-anfitrião. Qualquer coisa você fica como anfitrião, se ela cair novamente, porque está oscilando, tá bom? Mas estou aqui escutando. Se não cair, eu continuo. Depois eu pego na nuvem. Tá bem. Essa época de chuva, a internet em todo lugar está ruim, né? Tá. Uma pergunta. Está me ouvindo? Pois, estou ouvindo, Ana. Eu tenho uma pergunta. Então, quer dizer que quando o espírito está nas trevas ou nos umbrais, enquanto ele não se arrepender, ele não está progredindo, mesmo com o sofrimento que ele está passando. Não, ele está progredindo, né? Ele está progredindo. Tanto é que ela está refletindo mais em razão das causas pelas quais ela sofre. Que ela percebeu que ela era uma pessoa orgulhosa, né? Era rica, era bela, e assim ela se achava superior aos outros e feria as pessoas, né? E agora, como ela está refletindo nesse sentido, ela está progredindo. Mas o arrependimento dela ainda não levou ela a reparar, a tipo assim, poxa, eu estou aqui nesse local, tem outras pessoas sofredoras aqui, será que eu posso ser útil em alguma coisa? Eu posso reparar de alguma forma com outras pessoas ou com algumas pessoas às quais eu feri, que talvez estejam ali presentes, de alguma forma reparar aquilo que eu fiz errado? E isso ela ainda não fez, mas ela está buscando, vai chegar. Beleza, obrigada. Então, questão número 6. Deus, a bondade por excelência, não condenaria suas criaturas apenas eternas. Confiai na sua misericórdia. Porque ele perguntou na questão anterior, né? Você não progrediu nada nesses 150 anos? Aí ela disse, não progredi. Aí Kardec diz, não, Deus não vai condenar suas criaturas apenas eternas. Confia na misericórdia de Deus. Dizem que isto pode ter um termo. Dizem que um termo é um fim, né? Dizem, então, que o sofrimento, as penas, não são eternas, que elas têm um termo, que elas têm um fim. Mas onde? E quando? Há muito que o procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. Então, ela ainda não começou a reparação, né? Mas tem que começar a reparar.
para diminuir cada vez mais o sofrimento. Questão 7. Como vieste hoje aqui? Viu? Aí Kardec vai conduzir ela, mas você chegou aqui há pouco tempo. Como foi que você veio aqui? Né? Hoje você se comunicou, mas será que foi hoje que você veio? Ou já está vindo já há algum tempo e hoje você se comunica? Conduzida por um espírito que me acompanhou muitas vezes, que me acompanha muitas vezes. Ó, então, nesses 150 anos, há quanto tempo faz que esse espírito, há quantos dias, ou há quantos meses, ou só um mês que esse espírito está acompanhando ela? Porque foi ele que te conduziu para cá, para a Sociedade Espírita de Paris. Desde quando vedes esse espírito? Não faz muito tempo. Então, ela não precisou. Mas é um mês? É 2 meses? Quanto tempo você está vendo esse espírito que te conduziu para cá? Para que a gente faça prece por você, para que você se comunique, para que você busque ser útil falando das suas dificuldades. Não faz muito tempo que eu estou vendo ele. E ele que me trouxe aqui. Questão 7b. E desde quando tendes a consciência das faltas que cometeste? Aí, depois, longa reflexão, ela está pensando, sim, longa reflexão, aí ela entendeu o que Kardec quis dizer, sim, tens razão. Só depois de que eu tive consciência das minhas faltas, que eu verifiquei, que eu esmaguei as pessoas, que eu era hipócrita, que eu era ambiciosa, que eu era egoísta, foi que eu consegui vê-lo. Quando eu tive consciência das minhas faltas, é que eu consegui vê-lo. Sim, tem razão, só então pude vê-lo. Questão número 8. Estão entendendo aí, gente? Beleza. Então, vamos lá. Questão número 8. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado pelo vosso espírito protetor? Quando ela se arrependeu, né? Aí ela teve o auxílio desse espírito protetor que está trazendo ela já há alguns dias na Sociedade Espírita de Paris. Tomai como origem desse apoio o amor de Deus, cujo objetivo será o seu perdão e misericórdia infinitos. Então, começou com arrependimento, trouxe, pelo amor divino, um espírito protetor. O espírito protetor quer auxiliar, colocou ela para falar na Sociedade Espírita de Paris, para ela tornar útil o arrependimento dela, para que ela chegue ao perdão e à misericórdia infinitos. Oh, como desejaria que assim fosse. Creio poder prometê-lo. Creio nessa promessa, né? No nome sacratíssimo daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Então, ela está acreditando que vai chegar ao perdão, né? Que vai chegar à misericórdia de Deus. Beleza? 8a. Pedi de coração e sereis ouvida. Não posso. Não posso. Tenho medo. Tenho medo, né? Está num estado de depressão também, né? A pessoa. E aí a pessoa tem medo de tudo, tem medo das coisas, tem medo do que possa acontecer, tem medo de se revelar. Então, oremos juntos, ele nos atenderá. Depois da prece, ainda estás aí? Sim, obrigada. Não me esqueçais. Vinde aqui vos escrever todos os dias. Ó, Kardec está dizendo, vem para cá todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Virei todos os dias. Legal, né, João, gente? eu Sim. estava
lembrando aqui, vendo principalmente essa parte dos espíritos sofredores, né, dessa importância da oração no cemitério. E no sábado, lá na aulinha dos pais e discípulos, nós tivemos a presença da senhora Sônia Barsante, que conviveu lá mais de 30 anos com o Chico, pessoalmente. Opa, E que dentre legal. os relatos que ela falou justamente isso. Ela falou assim, que o Chico, dos poucos momentos que ele tinha, ele ainda se dedicava a ir ao cemitério para rezar por essas pessoas. Ele ligava na funerária, falava para que quando chegasse alguém indigente, que não tivesse ninguém no mundo, para avisar ele que ele ia fazer um enterro. Então, ele, além de bancar, né, todo o enterro da pessoa, ele ia lá. Ela falou assim que era ele, o coveiro e o morto, coitado. Lá no cemitério, e ele rezava. E dentre essas questões, ela falou que toda vez que, antes dele entrar no cemitério, ele pedia licença e permissão para Exu. Ela falou assim, muitas pessoas não sabem disso, da humildade dele em respeitar até a hierarquia, né, do mal existente. Diz que ele falava assim que tinham muitos espíritos ali que eram presos, né? Então, ele respeitando isso, tendo essa humildade, ele conseguia, através da oração, chegar até esses espíritos mais sofredores que estavam lá. Eu fiquei pasma. Eu fiquei muito pasma, porque não fazia nem ideia do tanto que ele já tinha de serviço, né? E ainda fazia essas rotinas aí nos dias, enfim. Era um ser totalmente diferente. Com certeza, meu Deus do céu, o Chico era demais, né? Impressionante esse relato aí a respeito do Chico, de ir ao cemitério, de pedir permissão mesmo para os espíritos inferiores, para adentrar, fazer oração, né? Que coisa, só o Chico mesmo. Juliana, qual é o dia que você está indo lá no discípulo? Eu vou sábado à tarde, na evangelização infantil, que eu levo meu filho lá. E participo da aula dos pais. E tomo passe com a Ana. Entendi. No sábado, que horas isso? Sábado é a partir das 3h, 2h30, né? Das 3 até as 4. Tem essa 1 hora, né, em que as crianças ficam na evangelização e os pais têm essa aulinha lá. E como essa senhora Sônia, ela é irmã da Ângela, que sempre está lá presente, sim, ela foi lá fazer esses relatos, porque ela achou que seria válido, com certeza, toda a contribuição a respeito do Chico que ela pudesse nos dar, né? E foi muito impressionante mesmo. Eu precisaria de pelo menos mais umas 4 horas ela lá falando. Tem que levar ela de novo lá, né? Mas ela é de Minas, a gente vai lá. Voltou para lá. Ah, era de Minas? Entendi. Ela só estava fazendo uma rápida visita. Entendi. Vamos lá, então, né? Deixa eu ver aqui. Onde que nós paramos? Agora, o Guia do Médium, né? Temos que ler aí o Guia do Médium. O Guia do Médium. Nunca esqueçais os ensinos que colheis nos sofrimentos dos vossos protegidos. E, sobretudo, nas suas causas, vistos serem esses sofrimentos, lição que a todos aproveita, no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Depurai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva que sacia e alimenta igualmente, fonte de vida e de felicidade eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas redes, que sairão de suas ondas carregadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundir
as bênçãos do Senhor que se reproduzem incessantes. Quanto mais as propagardes, as bênçãos do Senhor, tanto mais se multiplicarão. A tarefa está em vossas mãos, porque, dizendo aos vossos filhos, aí estão os perigos, lá estão os escolhos, os obstáculos, né? Vinde conosco a fim de os evitar. Imitai a nós fazendo isso, que damos o exemplo. Espalharei as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Santo Paulinho está dizendo, fala para essas pessoas onde estão os obstáculos. Convida elas para vir para o caminho do Espiritismo. E eu vou espalhar as bênçãos do Senhor sobre esses ouvintes. Que os vossos esforços sejam abençoados. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer o seu amor. Santo Paulinho. Beleza, gente? Beleza. Então, vamos lá. Agora, a outra comunicação, Príncipe Ourã. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ourã, príncipe russo de outros tempos. Então, já viu, né? Se essa outra pessoa era rica e se tornou egoísta, era bela, foi vaidosa, insensível, hipócrita, nobre, da nobreza, foi ambiciosa, imagina um príncipe. Imagina o príncipe que está no máximo, então, né? Pergunta. Quereis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa situação? Como que você está aí? Bem-aventurados os humildes de coração, porque dos humildes é o reino dos céus. Orai por mim. Bem-aventurados os humildes de coração que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Então, ele já está falando assim, olha, eu fui príncipe, mas essa vida de príncipe me levou à ruína. Não é isso que ele está falando? Bem-aventurados aqueles que escolheram uma posição social modesta, para cumprirem as atividades, para cumprirem as provações da vida. Porque essa de príncipe, para mim, foi o fim da picada. Não consegui nada por essa. Não é isso? Uma linguagem mais simples? É, né? Não é isso? Com certeza é isso. Vós todos a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Ora, ele está falando dele, né? Era um príncipe, era considerado feliz, mas vocês não têm ideia do meu estado aqui eu fiquei reduzido. Ele está falando dele, né? Ele era um dos exemplos do que as pessoas consideravam felizes, ele era um príncipe, mas vocês não têm ideia do estado em que ele ficou, do que eu fiquei, está dizendo ele. Não avaliais o fogo que o abrasa, né? Esse estado, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação eterna. Quais são os sacrifícios que impõem, né? Uma vida de rico, para que se consiga a salvação eterna. Tivemos exemplo daquela condessa lá atrás, né? Era condessa? Qual era aquele estado lá? Daquela mulher que era, não sei se era, Condessa Paula. Que ela participava das festas sociais, ela fazia as festas sociais, mas ela economizava muito dinheiro para ajudar na prática da caridade
e sempre ajudando a todas as pessoas. Lembram disso? Condessa de Paula. Então, ela vivia no meio social em que ela estava, mas ela fazia muitas atividades beneficentes, muitas atividades de caridade. E ele não fez nada disso. Que o Senhor me permita, a mim, déspota, quer dizer, tirano, opressor, orgulhoso, expiar os crimes oriundos do meu orgulho, entre aqueles mesmos a quem oprimi com tirania e orgulho. Então, vejam, ele mesmo está fazendo um pedido, né? De expiar os crimes, de expiar aquilo que ele fez entre aqueles que ele oprimiu. Certo? Quer expiar o orgulho entre aqueles a quem feriu. Repita-se constantemente a palavra orgulho, para que não esqueçais nunca que ele, o orgulho, é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poder, eu abusei dos favores de que dispunha. Fui duro, fui cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos e tiveram que satisfazer todas as minhas depravações. Quis a nobreza, quis a fortuna, quis as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Então, ele está dizendo que essa vida de rei, de príncipe, ele está dizendo que ele não estava preparado para ela, né? Que ele deveria ter uma força melhor para que ele pudesse viver como um príncipe e levasse a vida que a Condessa Paula levou. Mas ele não fez nada disso. Mas Kardec não concorda muito com ele, não. Porque olha aqui o que Kardec diz aqui. Nessa nota aqui. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resquício de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, por não se conformarem com a própria fraqueza. Então, ele está dizendo que seria melhor que ele dissesse, não, eu realmente fui fraco, eu realmente, um grau de humildade mais profundo, né? Eu fui muito caprichoso, fui muito duro, fui cruel, e eu era assim. Não foi oriundo da prova de ser príncipe, é isso que ele está falando. Ele ainda está, de alguma forma, dando uma desculpa para consigo mesmo. Então, vamos lá. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar, nem exige da árvore jovem os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Então, ele poderia não levar a vida da Condessa Paula, mas tinha que se aproximar um pouco, né? Tinha que se aproximar um pouco. Deus dá a liberdade aos espíritos. O que lhes falta é a vontade de fazer a coisa certa, é a vontade de fazer o bem. E esta vontade depende deles exclusivamente. Será que não teve ninguém aconselhando ele, né? Será que não teve ninguém dando uma instrução que seja, uma instrução religiosa que seja? Mas ele ouviu? Não ouviu, né? Nas palavras de Kardec, faltou vontade. E isso depende exclusivamente da gente. Com força de vontade, não há tendências viciosas que não se possam vencer. Mas, quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Ah, mas aí o que acontece? Você tem prazer nessas questões viciosas, né? Nas depravações, como ele falou aqui. Tem prazer nos caprichos. Tem prazer no poder. Tem prazer nos favores que possa dispor.
aí não faz esforço para domar esses caprichos. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Tudo bem até aí? Entenderam o ponto de vista de Kardec? Foi muito profundo, né? Não é que ele deu uma prova mais difícil do que você possa suportar. Ele te deu liberdade, a prova foi escolhida, foi autorizada pelos superiores. O que faltou foi a vontade de fazer a coisa certa. É o que falta para a gente é o que falta para a gente também, às vezes. É o que eu ia falar. E aí eu penso também que esse sofrimento que faz com que esse espírito sofredor tenha essa consciência exata, ele deve ser muito eficiente para ele chegar nessa conclusão de que foi exatamente isso que me levou a estar assim. Porque, Sim. igual ele fala, né, que ele tem essa consciência, né, a gente viu na parte anterior que a senhora também tinha, mas não estava arrependida. Mas, e aí eu fico pensando, o que deve ter acontecido para a pessoa chegar nesse grau de discernimento exato? Sim. É algo muito eficiente, eu não consigo nem pensar, porque, e reparando também aqui, nessas reuniões que eles faziam, embora esses espíritos sofressem, eles já estavam num grau de entendimento muito bom. Sim, sim, né? Sim. O sofrimento foi eficiente, como você colocou, né? Eu acho que a gente tem a consciência, né? Porque está gravado na gente. A gente tem a consciência do certo e do errado, né? A gente vai no errado por livre e espontânea vontade. Então, eu acho que isso daí, mesmo quando a gente chega lá e tudo, que a gente se defronta com a realidade, tá? A gente tem a consciência de que fez aquilo ali, de que era errado, né? Mas você não teve forças de lutar contra essa consciência, né? Contra essa vontade de fazer o errado. Que às vezes você faz até de forma brusca, né? Assim, até involuntariamente, né? Você vai, por exemplo, num médico, demora, tem alguma coisa, você briga, xinga, reclama, se exalta, né? Você sabe que está errado, mas no momento ali, naquela raiva que você está, você explode, mas você tem a consciência de que está errado. Sim. É uma questão complexa essa aí da consciência, né? Porque, vê bem, um príncipe desse aqui, né? Vivendo no luxo, vivendo no ouro, tendo todo mundo debaixo dos seus pés. Aí chega lá, carrega um orgulho significativo. Aí desencarna e está numa situação ruim. Ele vai ter que entender que ele não era acima dos outros, que ele não era superior a ninguém, que ele era igual, que ele poderia ter feito de outra forma. E isso aí, realmente, só o sofrimento para levar num grau para que a pessoa tenha muita clareza a respeito disso, né? Porque sabe que está errado, mas não tem assim tanta clareza que está errado. Situação complexa essa, né? Realmente o sofrimento foi eficiente para levar eles nesse grau de discernimento a respeito dos erros da vida. Mas veja, aquela mulher levou 150 anos e ela não está com arrependimento suficientemente ainda para tomar resoluções distintas de se separar da vida material que levou. Então, situação difícil. Que coisa, né? Mas Kardec está ajudando, ele ora por eles e tenta aumentar o nível de compreensão deles e tenta fazer com que as comunicações deles sejam úteis para que haja, tendo uma utilidade, um benefício para eles próprios pelo bem que eles estão fazendo, trazendo essas comunicações que vão ficar nessa obra aqui, né? Céu e Inferno, que vai trazer esclarecimento para tanta gente.
certo? É porque, na verdade, para ele, né, que nasceu num berço de ouro, vamos dizer assim, é tudo mais difícil, né, João? Porque tem tudo à mão, né? Tudo à mão. Tem servos, tem um monte de coisa. Então, é muito mais difícil. Por isso que fala, muito será cobrado a quem muito foi dado. Sim, sim. Então, mas é interessante essa... Imagina, né? Desde novo tem tudo à sua mão. Tem 20 servos para fazer cada coisinha mínima que Pois uma criança birrenta pode desejar. É igual estavam falando da rainha, que ela não sabia o que era mexer numa maçaneta. Uma coisa besta que a gente faz todo dia, mas que, Sim. se a gente for analisar, tem quantos, igual você falou, quantos servos ali, né? Quantos servos para abrir as portas, né? Por isso que tem sempre o peso e a medida aí para cada caso. Sim, sim. Então, vamos lá. Onde que a gente parou, gente? Na Foi pergunta depois 2. Na pergunta 2. Foi depois da nota que Kardec escreveu, né? Sim. Pergunta 2, ó. Tende consciência das vossas faltas, e isto já é um passo para a regeneração. Então, ele deu esse passo. Qual passo? Ter consciência das faltas. Porque ele desencarnou, deve ter chegado lá, cadê os meus servos? Não tem servos agora, né? E vai refletindo, puxa, até chegar à conclusão que levou uma vida de faltas, levou uma vida de erros, e vai ter a consciência dessas faltas. Isso é um passo. Então, ele deu esse passo de adquirir uma consciência. Cortou o som, né? Cortou. Alguém me ligou aqui agora. Tendes consciência das vossas faltas, e isso já é um passo para a regeneração. Então, antes ele não tinha nem esse passo, né? Esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material. Claro, os fluidos são muito materialistas, muito materiais ainda, né? Muito densos, muito pesados ainda. Então, o sofrimento é quase um efeito material. Eu lembro que na obra Ação e Reação, tinha um espírito que estava com uma lesão no perispírito. Aí a resposta do Silas foi: esse sofrimento aí é como se ele tivesse um câncer no corpo. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque presos à humanidade da sua última existência, não se dão conta das sensações morais. Muito preso ainda à forma humana de ser, que erra, que se desvia, esse sofrimento é quase material. Não se dão conta das sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. E agora o sentimento moral aumentou. Ficou agravada as dores morais, as dores internas da alma, né? Pergunta 3, né? Só está pergunta aqui, não tem mais número nessa comunicação. Divisais um termo aos vossos sofrimentos? Sei que não serão sofrimentos eternos, mas não lhes entrevejo o fim. É preciso, antes que eu recomece a provação. Então, ele quer reencarnar, né? Ele quer reencarnar e começar de novo uma nova oportunidade. Esperais recomeçá-la em breve? Não sei ainda, mas não sabe quando que vai ser essa reencarnação. Lembrai-vos dos vossos antecedentes, como foi as suas vidas anteriores, né? Fala aí de vidas passadas suas, como que foram as vidas passadas. Faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir,
Resposta: vossos guias estão aqui e eles sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio, olha só. Viveu no tempo de Marco Aurélio, imperador romano, né? Poderoso, então, sucumbir ao orgulho, causa de todas as quedas. Então, ele foi lá atrás. Lembrou de uma vida dele no tempo de Roma. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Aí ficou um tempo muito longo na erraticidade. Depois dessa vida, no tempo de Marco Aurélio, ficou séculos. Ele não precisa quantos. Mas a gente sabe, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que tinha um espírito que estava 10 séculos sem reencarnar, lembram? Ele viveu na região da Toscana no século X e no século XX ainda não estava reencarnado. Lembram disso? Ainda falavam um dialeto, né? Falava o dialeto da região da Toscana, que não existia mais, verdade. Então, ele também aqui não diz quantos foram os séculos, mas depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura, quer dizer, uma existência de condição social pobre. No tempo de Marco Aurélio tinha sido poderoso. Aí tá, foi nessa existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi a alma a quem pagasse mais, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Ora, então ele foi pedir uma existência pobre. Mas o que ele fez? Quem pagava, ele cometia vinganças, praticava o que não deveria contra os inimigos daquela pessoa rica, só para receber recursos. Aí sim, ó, Malu, nesse ponto aqui você está certo. Ó. Sentia-me culpado. Está pesando a consciência. Então, ele tinha alguma clareza aqui, sentia-me culpado. Mas a sede das honras e a sede das riquezas abafava os gritos da minha consciência. A expiação foi longa e foi cruel. Então, ele deveria ter cometido assassinatos, né? Deve ter feito muita coisa errada. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, não falou quantas foram, mas na última, experimentar uma vida de luxo e de poder, no intuito de dominar os tropeços, sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, levando-me a confiar mais em mim do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Ora, já sabeis do resultado dessa última tentativa. Então, ele está falou de 3 vidas, né? Ué, João, lembrei minha câmera não está abrindo, gente, por isso que eu não estou aparecendo. Não consegui abrir ela, mas pelo menos consegui voltar. Eu lembrei do Praxedes, né? O Praxedes, lá há 2000 anos, que fazia os feitiços lá. Arache, Malu Arache. Arache. Troquei os nomes. Mas lembrei dele, do Arache, né? Porque ele tinha consciência que ele estava fazendo mal, mas ele fazia. Né? Para ganhar o dinheiro. Para ter o dinheiro e tudo, até matar, ele matou, né? Sim. Mais ou menos foi o que ele fez esse aqui quando estava com uma vida, ele falou de uma existência obscura, né? Pobre estudante, mendigou o pão, mas sempre orgulhoso, ganhou em ciência, mas não ganhou em virtude, foi sábio, ambicioso, se vendeu para quem pagava mais para praticar vinganças e ódios. É o Arache todinho. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés
o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça, o peso me parecerá mais leve. Então ele quer agora uma vida de muita humildade, né? Mas será que ele não vai voltar? Acho que não. A praticar aquilo que ele praticou lá atrás, Com sendo pobre. certeza, João, porque Acho a que não, gente, né? eu acho que sim, Eu acho porque que não não. é, não, sabe por quê? Para pensar, né? Ele está arrependido, claro, ele pede, assim como nós pedimos também e cometemos erros. Mas assim, esse desejo central está dentro, está intrínseco no espírito, né? Ele vai passar pela prova. Pode ser que vença, pode ser que não, assim como a gente. Eu acho que é muito natural, né? Sim. Na Tomara verdade, que... como saber, né? Só se ele vier igual aquele anão. Tolhido, né? De tudo. Pode ser também que ele peça isso, né? Sim, uma prova grande, né? Como É, Sabino. é. Mas lembra, o Sabino ele não podia falar, ele não podia, Não, ele era cego, era mudo, era surdo, então, não, eu sei, eu fui bem ao extremo, mas para ter uma ideia, assim. digamos assim, o caso do Sabino é para provocar o arrependimento, né? Ele está numa Exato. situação estática para ele parar de praticar o mal. Esse E aqui nem não, ele assim, já né? está. O pensamento dele ainda fica lá, coitado. Então, o pensamento dele ainda era como o Barão. Mas É, esse aqui não, ele tem que viver uma vida em que ele tem que participar do contexto social, não pode ser como o Sabino, não. é. Então vamos lá. Orai comigo e orai por mim. Orai também para que esse fogo diabólico, o orgulho, não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimento, tomara que o meu exemplo vos possa ser proveitoso. Está vendo? Ele está melhor do que a outra, do que a comunicação anterior da Lisbeth. Tomara que o meu exemplo vos possa ser proveitoso e não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que derivam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Vamos parar aí, né, gente? Por isso que é bom vir na condição mediana, né, João? Nem excesso e nem faltando, de como no meio. Porque por causa dos opostos, a gente entra em choque e é difícil também conseguir se desvencilhar. Porque Sim. aquele livro da Joana fala, né, por causa do nosso self, porque o orgulho ainda é muito grande, a nossa sombra ainda é muito grande. Sim. Melhor a posição mediana, né? Mediana. Uma posição muito pobre, a gente vai se revoltar contra Deus. Uma posição muito rica, a gente vai se esquecer de Deus. Enfim, complicado. Complicado, todas as duas. Mas você diz que gosta do Chico, essa semana assistindo aula, né? Diz que o Chico foi fazer as andanças dele e encontrou que desses varre-rua, né? Um gari. E o gari olhando do plano, assim, né? As florestas, o terreno baldio, aquelas coisas da mata lá em Minas, né? Naquela época. Aí ele falou, aí uma mulher falou, olha que judiação esse gari nessa situação. Ele falou, não, hoje ele é feliz. Ele era muito rico e nessa ele pediu para vir só para assim, olhar a natureza, ver a beleza de Deus na natureza. Então ele não se importava de estar com uma vassoura na mão, como gari ou como varredor de rua, mas ele estava cumprindo a existência dele. Verdade, ótimo, ótimo depoimento.
Gente, estou gostando dessa aula de 1 hora, nessa fase que eu estou tão cansado. Que bom, João, que nós também temos que te ajudar, né? A gente sabe pouquinho, mas tem que aprender mais. Tenho que Não pode restabelecer ficar as parado. energias. Ô, João, Sim, e nós, como mães, como pais, a gente começa também a observar os nossos filhos, né? Eu tenho um filho que ele tem uma coisa com ouro, com poder, com riqueza, tudo assim. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar observando, tem que estar encaminhando a evangelização, porque eu sempre levei mostrando para eles que a vida não é isso, não é o ter, é o ser. Então, assim, cabe nós, pais, observar essas tendências dos nossos filhos. Eles têm a tendência a poder, a riqueza, uma coisa que a gente é muito simples, pai e mãe, é simples, sempre damos só o necessário, o básico, né? Mas você vê que o poder de querer ter o melhor, o carro, a casa, a escola, o sapato, o tênis, a roupa, que é roupa de marca, coisa que eu nunca tive isso, nem eu, nem meu marido. Então, é uma coisa assim que, por que veio, né? Então, nós precisamos, sim, de estar ajudando os nossos filhos a evangelização, a mostrar, não, você quer a festa de aniversário? Ele que falou assim, meu aniversário é 7 de dezembro, eu quero uma festa. Eu falei, peraí, se você quiser uma pizza, um bolo e convidar os seus amigos, vai ter. Mas mais do que isso, não. Não, eu não quero festa. Entendeu? Então, assim, para você ver que a importância dos pais observar essa natureza dos filhos. Quais são as tendências? O que eles trazem, entendeu? É bacana, mas sim, eu gostei muito dessa aula, porque eu conheci pessoas muito pobres aqui, que de repente ficaram muito ricas e afastaram totalmente de ajudar, de enxergar o próximo como seu irmão, de ajudar. E aí você pergunta para ele: você é feliz? Não é feliz. A felicidade é a gente ter amizade, é a gente ser bom, é você ajudar, entendeu? É você interagir com essas pessoas, ajudar o que você pode, nem que se for num olhar, num carinho, num diálogo, numa atenção, sabe? Então, assim, tem tanta coisa simples que você pode ser feliz, ajudar o próximo, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para os nossos filhos que a riqueza, né? A maior riqueza é você colocar mesmo em prática a humildade, a simplicidade, a honestidade, a amizade, tudo que Jesus vem nos ensinar, né? verdade. Gostei do seu depoimento, Renata. A gente tem que observar as crianças também, verdade. Porque o jovem tem sempre esse desejo, né? Uma boa parte dele, a maioria, querer ganhar muito dinheiro, ter o carro do ano, o melhor carro, né? Eles estão com esses sonhos ainda, é verdade. Por aqui não é diferente, não. Né? Apesar da gente ter começado a evangelização deles com 2 anos, nunca termos faltado na evangelização lá no discípulo de Jesus, e foi até o fim da juventude. Agora estão só participando do evangelho, né? Estudantes de medicina, estudam muito, muito, mas têm esse desejo de ganhar uma riqueza a mais do que deve. Tem que cortar isso. Ô, João, deixa eu te perguntar. Vocês estão, porque eu comecei, né, em março, mas vocês já estavam, né, estudando os livros de André Luiz pela sequência e também o Céu e o Inferno. Vocês já estudaram outras obras do Allan Kardec antes do Céu e Inferno? Ou está na sequência também? Está na sequência também. A gente estudou todas elas. Ah, já estudaram tudo, então, entendi. Todas até o Céu e o Inferno, né? Depois do Céu e o Inferno é a Gênese. Ah, a Gênesis ainda não foi. Depois de terminar, vai ser a Gênesis. Vai ser a Gênesis. Entendi. Aí vocês vão recomeçar de novo também ou não? Aí vai partir para outro. Quando acabar o Céu e o Inferno, a gente pode começar a Gênese, né? Ou vocês querem começar?
Não, vamos isso que eu começar a Gênesis. perguntei. Daí vocês vão seguir o Céu e Inferno e a Gênesis, né? Sim, Ah, sim. tá, não. Para eu saber a sequência. Beleza, gente? Então vamos à oração. Quem faz a prece para nós? Renata. Eu já ia falar que eu ia fazer. Obrigada. Daqui a pouco. Enquanto estou parado aqui, eu tratei das caras. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer essa oportunidade de nós termos entrado nesse estudo, de ter esse estudo para participar, para refletir no que nós podemos de melhorar em nós, melhorar, ajudar os nossos filhos. Então, assim, nós só temos a agradecer, meu Pai, por este estudo, sabendo que tem uma equipe espiritual que cuida desse trabalho, que cuida desse estudo, que cuida de cada um de nós. E nós só temos a agradecer as energias que nós recebemos deste estudo, que nós recebemos para os nossos lares também, o equilíbrio, o conforto, de saber que nós não estamos sozinhos. Sabemos que todos nós passamos por provas difíceis, cada um carregando, superando as provas terrenas, mas nós sabemos que vamos vencer, sabemos que não estamos sozinhos, que nós temos essa força do Espiritismo, essas aulas que nos cura, que nos transforma, que nos consola, que nos fortalece. Nós agradecemos por ter essa luz do Espiritismo nas nossas vidas, dar esse discernimento, esse entendimento de que nós estamos fazendo aqui, para onde nós iremos conforme as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E assim nós só temos a agradecer por tantos exemplos que a gente tem estudado, que a gente tem aprendido, que a gente coloca em prática para que nós também não erramos, para que nós aprendemos através dos erros, aprender a acertar mais. E caminhando com Jesus, com fé, com esperança, e confiança, e orando, sabendo que através das orações nós encontramos forças, nós encontramos equilíbrio, nós encontramos toda a proteção, as bênçãos necessárias para a gente superar. Então, nós só temos a agradecer, meu Pai, pela proteção, pela equipe espiritual que cuida desse estudo. Pedimos mais uma vez que fique conosco, cuida de nós, nos dê força para enfrentar as provas. E nós vamos conseguir, com fé, com esperança e com confiança, que sob a proteção e o amparo espiritual, que eles não nos desamparam e está ao nosso lado e torcendo pela nossa evolução. Que Deus nos abençoe e fique conosco, nos abençoando, nossos lares, cada um de nós, nos fortalecendo, que nós colocamos sempre em prática os ensinamentos que Jesus vem nos ensinar, para que nós possamos um dia chegar ao plano espiritual, quando chegar o momento certo de voltarmos para casa, muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Obrigado, Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau, Obrigada. Tchau, gente. gente. Boa Até a tarde, próxima. obrigada, gente. Valeu. João.